Olha que legal, hoje eu posso mostrar para vocês pegando aqui na mão essa peça que eu paguei tanto pau quando eu vi o lançamento da 529. Que primeiro a gente viu isso aqui na 529 e depois viu na 929. Tipo, o que isso me impressionou tanto, Daniel? É um pedaço de alumínio. O jeito que resolveram um dos maiores problemas para essas bikes atuais que utilizam de uma traseira muito curta, que é o caso dessa bike, utiliza de pneus muito largos, certo? E para ter realmente um aproveitamento do sistema boost, onde a gente está falando em rigidez estrutural da roda, e aqui a gente tem uma rigidez muito maior também do quadro, porque o jeito que chega, né, esse tubo na extremidade aqui do tubo do movimento central e não ligando aqui no meio, aumenta muito a questão de rigidez na traseira da bike. Muito legal isso. Olha a altura dessa peça aqui, gente. É mais de 2 dedos de altura. Ela é muito sólida, as paredes bem reforçadas, certo? E por ela ser tão sólida assim, ser uma peça única, não ter solda nem nada, ela pôde chegar até aqui na lateral e ela dispensou aquelas travinhas, né, que a gente vê aqui, aquelas pontinhas aqui no meio, certo? Assim como também em cima, o jeito que chega o tubo, pegando mais atrás aqui do seat tube e tendo essa trava aqui no meio, dispensa aquela outra travinha aqui, certo? Fora o formato, tipo de material escolhido, tipo de solda e tudo mais. Outra coisa que eu acho bem legal nela, ela é bem mais larga, né? Porque ela não é BSA, não precisa de ter aquela rosca e tudo mais, tal. E por ela ser bem mais larga sendo assim press fit, esse tubo, né, que é o down tube, ele também é muito mais largo, você tem muita mais solda aqui na horizontal, né, digamos assim, da bike. E com isso, cara, você ganha rigidez também no movimento central. Não tem aquela questão de quando força para um lado, ele dá aquela jogadinha e tal, sabe? Você tem uma bike que fica molona aqui. Então, isso daqui para mim, quando eu vi, cara, me impressionou muito. Eu falo, poxa, aí sim, porque você tem uma bike que tem uma traseira mais larga, você tem mais espaço para pneu, você tem uma rigidez maior na roda e uma rigidez maior no quadro. Vou te mostrar agora para vocês em outro quadro. Esse quadro também é boost, certo? Espaço 148, né? E a gente também está falando aqui de boost. Agora, vê se dá para vocês pegar a visão do que eu estava conversando. Ó, como que o tubo chega mais fechado? Ele chega praticamente na largura do seat tube aqui, certo? Por ele ficar mais fechado, entenda-se que fica muito mais fácil de você torcer lateralmente ele aqui do que ele aberto. Quanto mais aberto aqui, você tem mais base, mais rigidez, entendeu? Você evita isso. Mas por que ele é bem fechadinho aqui? Porque ele precisa de ter espaço para solda e precisa de acomodar um movimento central BSA, certo? Daniel, mas não poderia ser então também press fit, abrir e tudo mais? Sim, só que ainda tem muita gente que prefere quadro de alumínio com um sistema de movimento central BSA, né, que acha mais prático, mais barato, mais fácil da manutenção e tudo mais. Ele, por ser tão fechadinho aqui, ele ia ter muito movimento. Aí é onde os caras resolvem colocando essa trava, certo? Ele coloca essa trava por quê? Porque aí ele vai criar um ponto mais rígido, certo? E aí fechando aqui, acaba aqui passando um pouco da rigidez estrutural daqui para até esse ponto. Então você acaba como se o chainstay encontrasse aqui, né? Existe também a possibilidade de ficar muito rígido essa parte e o resto flexionar e criar rupturas. Isso é possível. Eu já tive esse problema com a bike que usava alumínio 7005 e que ela era muito rígida assim, que era uma Mosso 980XC, e ela criou uma ruptura aqui atrás. Então, e outra coisa assim que eu queria mostrar para vocês, por ele ser tão fechado aqui o tubo, né, e porque o movimento central aqui também, o ideal seria ele ser um pouco mais aberto esses tubos aqui e utilizar só de mente de boost. Aqui os caras fizeram não é uma gambiarra, fizeram assim uma questão de reaproveitar um sistema antigo num quadro novo, certo? Então, aqui você não consegue abrir, né, esse tubo por jeito que ele chega aqui e você tem um espaço muito pequeno para pneu. Vocês viram aí num vídeo que eu postei que aqui um pneu igual aquele lá, né, que é o Mescal, ele passa com muita dificuldade aqui, certo? Então, essa é o porquê de eu achar aquilo lá tão legal, tão evoluído, entendeu? Porque na verdade a gente já está acostumado com isso. Esse aqui é o tradicional, esse aqui é o mais fácil de se fazer, entendeu? É o mais comum da gente ver, né? E aí quando eu vejo alguma coisa que realmente eu falo, poxa, faz muito sentido. Olha a questão aqui da largura do down tube, gente. Olha o tanto que ele é mais estreito. Por quê? Porque não tem área, não tem como ele ser mais largo. E vocês entenderam o que me impressionou tanto naquela peça?
Bom, era isso, eu queria compartilhar isso com vocês que eu achei muito interessante, talvez alguém mais ache assim como eu. Um grande abraço a todos, valeu, fui!